Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Está na hora do nosso bate-papo positivo, leve e descontraído, mas é claro, com o nosso compromisso de sempre aqui, levar até você informações relevantes que vão agregar e muito no seu dia a dia. Eu sou o Renato Cândido e está no ar mais um Sintonia Positiva. E hoje o nosso assunto aqui é para lá de especial, um assunto muito importante, principalmente para você aí, casal, para você que gosta, tá precisando de uma energia Hum. diferente, vamos falar assim, né? Nessa correria, a gente vai precisar muito desse programa de hoje, hein? E hoje aqui para bater esse papo especial comigo, você já vai ficar sabendo o que que é. Eu tenho a honra de receber ela. Ela que é filha da Ivanilda das Graças Tavares Oliveira, do Expedito Oliveira, mãe da Alessandra e esposa do Gilson Campos. Eu tenho a honra de receber aqui ela que é psicóloga, sexóloga, pós-graduada em neuropsicologia e psicopatologia. Shirley, seja muito bem-vinda ao Sintonia Positiva. É uma honra te receber aqui hoje. Nossa, Renato, é uma honra para mim também estar nesse programa. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos aí, né, pessoal, saber um pouquinho mais das questões dos nossos relacionamentos conjugais, né? É isso aí, isso é um assunto muito importante. Eu penso que principalmente nos dias de hoje, sabe? Dias atuais, a gente na correria, eu corro pra cá, corro pra lá e muita coisa importante, eu diria que essencial, tá ficando pra trás, não tá? Tá ficando e aguardem, veja toda a nossa reportagem aqui, né, para vocês entenderem um pouquinho como é que está funcionando isso na atualidade. É isso aí, mas primeiramente vamos saber, né, gente, quem é a Shirley? Nossa, que pergunta importante, né? É uma pergunta assim muito subjetiva, uma pergunta que eu sempre me faço, né? Quem é essa pessoa? Quem que é a Shirley, né? Então, respondendo aqui, eu me considero uma pessoa muito esforçada. Eu sou uma pessoa que eu sempre estive comigo, nunca me abandonei, que eu gosto da vida, eu gosto da minha família, amo a minha filha, meu marido, e eu gosto de atender pessoas, amo o que eu faço, Que coisa então boa. eu diria que um pouquinho do que é a Shirley passa por aí. É isso aí, Sheila. É bacana demais essa questão da gente gostar da vida, gostar do que faz e ter essa bênção, eu diria que é uma bênção, de gostar de ajudar pessoas, né? Quando a gente ajuda as pessoas de alguma forma, isso volta pra gente. A gente não faz por querer isso, não, mas acontece, não acontece? Acontece e isso é muito, compensador na vida da gente, né. A gente aprende muito, né, igual no caso aqui da psicologia, eu aprendo muito com os meus pacientes, eu aprendo muito também quando eu vou fazer algum evento, alguma palestra, onde quer que esteja a Shirley e a psicologia, eu tenho muito aprendizado, então é enriquecedor, Que legal, Sheila. Vamos né. saber um pouquinho da sua trajetória, psicologia na sua vida desde sempre, desde novinha, começou por algum motivo? Conta pra gente aí, Sheila. Pois é, eu assim, a minha primeira formação é contadora, né, Ah, você é contadora também. então eu formei há muitos anos, né, em BH, sou contadora. E assim, de um momento da minha vida, devido a uma tragédia que eu tive, né, pessoal, que eu perdi meu filho, né, eu decidi não mais mexer com conta. Nesse momento que eu perdi meu filho, vai fazer 20 anos, eu decidi caminhar pela psicologia. E foi na psicologia que eu tive um encontro muito interessante. Primeiro a gente passa por nós, né, de muitas coisas na minha vida, e a psicologia me ajudou bastante nesse processo, né, porque, uma coisa é a gente, lidar com isso, outra coisa é as pessoas acharem que você tem que esquecer esse momento. Coisas que marcam a gente, não tem como a gente esquecer, mas a gente precisa caminhar, e a psicologia nesse sentido, ela entrou na minha vida para me ajudar, Que bacana, Sheila. Eu não né. sabia dessa história, não, tá vendo? Então, É, teve um fato que aconteceu. sim, E hoje em dia, Sheila, as pessoas tá acontecendo muito isso. Não sei se acontece demais no seu consultório. As pessoas iniciam uma profissão ali. Não sei se é uma verdade, né? É uma coisa que eu observo. Tá sim. acontecendo comigo, aconteceu com muita gente. E quando vai ver no meio do caminho, não era aquilo. E a pessoa, de repente, tem que pelo menos tentar mudar, não tem? Caminhar para aquilo que É. encanta. Tem a vida, é lógico, tem os compromissos, mas é necessário, não é? A pessoa, ela eu acho que a gente pode começar algo, né, vamos falar aqui da profissão, né, Uhum. então, que é o caso. E ela pode perfeitamente, ao momento que ela decidir, que ela quiser, que ela vê que precisa, ela deve e pode mudar, né.
Mas não necessariamente existe uma regra para todo mundo, né? Existem vários caminhos aí que vai fazer com que essa pessoa ela vai buscar outras formas de se adaptar, outras formas de se encontrar dentro da profissão dela, quer seja através de uma situação traumática ou quer seja através de fato, querer uma nova experiência, de estar cansado daquilo, né? E perceber também que não é aquilo mais que ela quer uma outra experiência, né? Então, depende do contexto da vida da pessoa. Eu queria perguntar a você, já que a gente entrou nesse assunto aqui, a questão hoje em dia tá muito, essa questão de coach hoje em dia, tem de tudo, tá, gente? Coach nada mais é do que treinador, mas a gente não pode mentir Sim. aqui que virou uma bagunça. Treinador é algo importante, é um treinador. Mas nessa questão de todo mundo virou um pouquinho psicólogo, muita coisa pra lá, muito texto de autoajuda. Conta pra gente, o que é ser uma psicóloga raiz? Como é que funciona isso? Ajuda a gente aqui a entender um pouco Pois é, isso. hoje a gente tem esse problema na rede social, né? E é interessante que quando você traz essa questão de todo mundo é psicólogo, existe uma confusão muito grande, né? Porque o que todo mundo faz não é psicologia. Quem faz psicologia é só os psicólogos, então nem todo mundo, esse todo mundo ser psicólogo, de fato a gente sabe que não existe, né? Agora, o que que é ser um psicólogo raiz? O psicólogo raiz é aquele psicólogo que fica 5 anos na graduação, depois ele vai para um estágio onde ele é supervisionado, depois do estágio ele vai fazer várias especializações, ele vai fazer psicoterapia, porque um bom profissional de psicologia, ele precisa fazer psicoterapia, e ele também vai passar por supervisões e estudos contínuos. Então, basicamente, isso é ser um bom psicólogo, vamos dizer assim, um psicólogo raiz. Porque um psicólogo que formou em psicologia e não tem essa estrutura, fica muito comprometido quando a gente fala da questão da saúde mental. A gente precisa estar sempre atualizado com o nosso tempo, a gente precisa cada vez mais estudar. E a gente tem muitas demandas também que completa todo esse eixo do que é ser um bom profissional da psicologia. E aí tem essas questões do coach não é psicólogo, né? Então, é assim, imagine você e eu de repente querer entrar na sua área, eu achar que sei da sua área. Gente, apenas por um recorte você não sabe sobre saúde mental, né? Então, realmente a gente está vivendo nesses tempos, né? Eu até costumo brincar que o Carl Sagan, na década de 70, ele já anunciava isso, né? Ele já anunciava para a gente tomar cuidado a partir da década de 2000 com esse boom de pessoas que não detêm o conhecimento falando de coisas que não são da área dela. E isso está aí bem forte com as redes sociais, né? Não, que bacana, é importante falar isso que nem eu falei, né? Todo mundo tem um espaço, mas tem um espaço ali que é do psicólogo, que tem que Sim. ficar bem entendido e compreendido, não é? E outra coisa, né, o psicólogo, ele tem que estar ativo, ele tem um conselho regional e conselho federal que o fiscaliza, e qualquer coisa que tiver, a gente vai ser fiscalizado, ou seja, a gente tem um órgão ali, né, para dar garantia para o cliente, para o paciente, de que algo vai ser investigado caso haja algum desconforto por parte do paciente e do cliente. Então, assim, você tem segurança de estar com esse profissional, trazendo todo esse contexto que eu coloquei aqui, né? Que bacana. Ô, Sheila, eu quero falar um pouquinho das suas especializações aqui. Que Sim, você tem sexólogo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, hein? Para você que está esperando nosso tema principal do programa, já inventa. Vamos só sim, entendendo da sim. Sheila, de cada especialização que você tem, que você atende lá, queria que você falasse sobre elas aqui. Como é que isso é? Pois é, porque quando fala psicologia clínica e sexologia, o pessoal acha que eu atendo só sexologia, e de fato não é, né. Eu atendo qualquer demanda como todo psicólogo. O que que eu tenho a mais, né? Eu tenho a minha especialização em sexologia, eu tenho a questão eu sou pós-graduanda em neuropsicologia, em psicopatologia, eu sou terapeuta MDR, terapeuta cognitiva sexual, ou seja, de acordo com a demanda que vai acontecendo na clínica, ela tanto pode ser direcionada, por exemplo, como uma disfunção sexual, seja masculina, seja feminina, vir para tratamento exclusivo dentro da sexualidade, como ela pode surgir de uma demanda de uma simples consulta que chega ali na clínica, como com qualquer psicólogo. Você falou aí de uma questão, gente, eu vou até confessar uma coisa para vocês aqui, tá? Eu Hum, estive lá na Shirley para conhecer, o Sintonia hum, Positiva tem esse filtro aqui, né? Qualquer um que vem sim, aqui não. não é pouca coisa Não é? não. Não, eu gosto de conhecer as Aham, pessoas até para eu trazer coisas do bem, coisas de verdade, sabe, sim, Shirley? Porque eu gosto sempre de passar as informações que de fato são verdadeiras e profissionais
de verdade, para levar informações que vão agregar na vida das pessoas. Eu tive lá na Shirley, aquele procedimento que você fez comigo para me mostrar, ele é o MDR? É o Não, gente, MDR. é fantástico, viu? Sensacional. Eu falo porque eu vivi, posso falar. Pois é, e é importante o MDR, o que ele é uma terapia exclusiva de psicólogos e médicos psiquiatras, porque para ter o certificado tem que ter esse critério, né? E tem que ser com o psicólogo com CRP ativo. Nada mais é do que uma terapia focada no trauma. Então, a gente vai trabalhar com a dessensibilização e a reconstrução de memórias traumáticas. A gente vai acessar a memória do paciente, do cliente, e a gente vai justamente no momento que aconteceu aquela memória. E aí a gente tem protocolos científicos muito rígidos para a gente trabalhar todo o processo na clínica. E é transformador. Inclusive, até nas questões sexuais, eu também uso a Usa terapia também, porque é MDR. legal demais. É sensacional, é maravilhoso e, assim, é transformador. Hoje, as evidências científicas caminham para a terapia cognitiva comportamental, mesmo porque eu sou da TCC, né? E também da terapia do EMDR. Então, quando você fala de padrão ouro, de tratamento, né, dentro da clínica, com depressão, com ansiedade, não adianta falar em outra coisa. Basicamente, hoje a ciência mostra que a TCC e a terapia MDR são o tratamento padrão ouro, né? É como você procurar um médico e falar assim, qual que é a melhor cirurgia para o coração hoje para tratar isso? É isso que a ciência diz. Então, na psicologia também não é diferente. Gente, muito legal. Eu vou falar assim no olhar de Uhum, leigo aqui que eu tive lá. Eu tive lá com a Shirley para conhecer o trabalho dela e tal, não é, Shirley? sim, Aí essa questão do MDR é muito legal. Ela consegue te levar ali em um lugar onde você precisa curar, mas é muito importante o trabalho do psicólogo raiz, assim, que nem sim. você. Eu usei o termo raiz. Não, mas não, tá Raiz certo. ficou legal? Senso ficou legal, porque senso comum é isso Então mesmo, tá? vamos Pode lá. ficar à vontade. Porque ela te leva até um trauma que você Uhum, consegue superar. sim. E depois consegue te trazer de novo pro seu dia a dia, porque senão você fica ali afogado naquele momento ali, sabe? De estar pensando o que que eu faço, mas aí você Sim, consegue trazer de novo a gente de volta à realidade. Foi sensacional. sim. Fica aqui uma situação particular, um Que bom depoimento que meu particular. Muito bom, viu? É MDR, né? é É MDR. MDR, tá vendo, gente? Como é que tem que ser psicólogo aí pra saber? É É MDR. MDR. Então, assim, que bom que você gostou, porque você percebeu ali Sensacional. que são poucas as palavras que se Isso. diz, Em pouco tempo. porque eu vou acessar a sua memória. Então, é- não é hipnose, tá, gente? Mesmo porque a hipnose, ela é um rebaixamento da memória. Então, se existe um rebaixamento da memória, fica comprometido ali algumas cada uma questões, né? mas Mas o paciente, o cliente, ele fica o tempo todo ali consciente do que está acontecendo, né? E você vai conseguir acessar essas memórias. E essas memórias tanto pode ser pensamentos, sensações, emoções, ou até mesmo uma simples dor no peito que eu estou sentindo, um mal-estar. De onde vem isso, né? Um E hoje em vazio. dia isso tá demais, não tá? Isso tá demais, né. Então é transformador, por isso que é uma terapia exclusiva para psicólogos, ninguém mais tem acesso e médicos, né, psiquiatra, porque ninguém mais vai conseguir, ter essa certificação que não seja esses profissionais, porque é algo muito profundo. Alguns chamam até de neuroterapia, é transformador. Que legal. E entrando nesse campo da correria aí, Shirley, que eu sempre enfatizo aqui que o Uhum. pessoal tá precisando desacelerar, a gente vai entrar no nosso assunto, que você é psicóloga, sexóloga. Sim, Vamos entrar um pouquinho nesse assunto aqui, gente, que eu acho que hoje em dia o pessoal tá correndo demais, trabalhando demais, pensando em muita coisa e tá esquecendo dessa parte que não é necessária, não. Ela é essencial para um casal, não é, Shirley? com certeza, a sexualidade, ela faz parte da vida da gente, desde a nossa constituição até o fim da vida. Ela é dinâmica, ela é fluida, ela muda de acordo com o tempo. Isso significa que a gente tem que observar as fases que a gente está, né? Porque o rosto envelhece, o corpo É envelhece, mas a normal, gente não natural da vida, não pensa é? que a parte sexual também vai envelhecer, os órgãos genitais vão envelhecer, né? Então a gente esquece disso, até mesmo porque isso não nos é ensinado, né, Renato?
Então, é preciso que tenha também uma cultura voltada para essa educação, né, em sexualidade, já respeitando as fases, né, da vida da pessoa, para que ela tenha um entendimento melhor lá na vida adulta e tenha uma sexualidade plena, com saúde sexual, com responsabilidade, né, que é o que precisa, né, e tendo, no mínimo, uma satisfação sexual, Faz né. parte da Isso vida, é faz parte do importante. caso, faz Isso é parte da saúde, vida, né. não é? A Organização Mundial da Saúde diz, né, recomenda, né, que um dos 4 pilares da nossa saúde mental Eu já vi passa isso aí. pelo sexo, né, então 1/4 da nossa vida está aí nessa saúde, né. Então como não dar importância, como a gente não ignorar isso no nosso dia a dia, né, porque a sexualidade, ela é a forma como a gente se expressa. Imagina aqui, ó, vamos lá, imagina um guarda-chuva, sexualidade, embaixo dela a gente tem desse guarda-chuva a gente tem várias questões. Então, tá a sexualidade, aqui nós temos fantasias, desejos, a gente tem o sexo, a gente tem as questões de gênero, a gente tem a forma como a gente se veste, como a gente fala, como a gente se posiciona, ou seja, tem muita coisa envolvida aqui, né? Então a gente precisa entender o que faz parte da nossa vida para a gente ter uma E tudo saúde faz o mental que faz em parte, isso dia. também faz parte, tem que estar ali no Sim, meio do dia a dia, sim. trabalho, realização pessoal, um monte de Lazer, coisa, não é? família, né, então, tudo isso aqui é um complexo que tem que dar atenção para cá, para cá, para cá e não pode ignorar nada. Não é verdade? Ô, Cecília, às vezes o pessoal não tá em casa ali, tem alguns sinais que vão acontecendo para o marido e mulher saber que estão ali se afastando um pouco? Existem alguns sinais que ficam ali, que você pode alertar? Olha, eu como Dona Maria, né, Hum, tem lugar de voz também, então eu falo para isso. você, é muito comum os casais, né, ao longo do tempo ficarem, eu até brinco, né, ficarem administrando condomínio e logística. Basicamente o que significa isso, você vai entender. Você já pagou a conta? Vai no supermercado? Logística. Já buscou o menino na escola? Já buscou o menino É muita no coisa, não balé? é? Já levou o menino para jogar bola? Então, basicamente, o casal que não tem um lugar na rotina para as relações afetivas, para a intimidade, vai ficar basicamente nessa logística. E não sobra tempo, não. Não A sobra verdade é tempo. essa, não é? Senão, E outra coisa, não vai sobrar tempo, porque se a gente for pensar nesse mundo corrido que a nossa, gente mãe. vive, esse mundo é muito louco. Hoje em dia, as pessoas querem tudo, a gente quer tudo, a gente quer ser realizado, a gente quer E às vezes realizar com a quer tudo, família. Shirley, não é só no sentido do dinheiro, não. A gente quer ser um bom pai, uma boa mãe, a gente quer ser um excelente profissional, a gente quer uma realização pessoal, a Sim. gente quer, hoje em dia, academia, tem que acordar, ainda mais que essa questão. Parece que o dia tinha que ter na minha opinião, uns 50 horas para fazer isso tudo. Mas é todo mundo que quer isso, né, Não é? Renato? Só que Nossa, aí, mãe. o detalhe é o seguinte: a gente precisa aprender também a dar prioridade. Porque nem tudo que eu quero, eu vou conseguir. Nem tudo que eu quero, eu também posso. Então, o que é importante para você? Qual que é a sua prioridade? O que acontece, né? Eu até fiz a palestra lá no BNI, foi muito Foi emocionante. bacana, show de Eu gostei bola. demais Devia de ter que ter. Você gravou aquela palestra? não, foi gravado. Que legal, Foi hein? Pode gravado. usar aquilo lá. Ficou muito boa, gente. Foi. E assim, e como eu falei lá, a gente, olha só, no início do namoro, para todo mundo é igual, não é? Com certeza. O que que tem no início do namoro, Renato? Vamos lá. Tudo. Assim, Tudo de bom, não hoje é? já é. Então vamos lá, a gente tem beijo, a gente tem abraço, a gente tem muito sorriso, a gente fica empolgado em querer ver o lindinho, a amada, a gente fica assim com o coração batendo só do telefone tocar, porque eu sou da época da carta, viu, pessoal? Sou da época do Era da carta chegada. telefone. É. Mas Então, é, ué. assim, tanto é que eu tenho muitas cartas que eu escrevia para o meu marido, né? Ele tem até hoje as cartas tudo guardadas, são muita carta. Então, assim, beijinho na carta, né? Então, hoje não tem a carta, mas tem o digital, pode mandar E beijinho, fica legal like. aqui uma ideia, olha, você vê, se a pessoa escrever uma carta no dia de hoje, fica muito chique, não Ai, eu fica? Porque aí sai do amo. digital, do Sai do óbvio. convencional, Sai né? do óbvio, é Sai importante. do óbvio. E assim, as pessoas, elas, no início, ai, a paixão, ela mexe com a gente, né? A gente fica assim. Só que tem um detalhe: a paixão tem data para acabar.
E depois já de um relacionamento ali, né, ou a pessoa está morando junto, ou ela casou no papel, enfim, está coabitando, depois que acaba a paixão, geralmente dura até 2 anos. A pessoa, puxa vida, e aí, o que ficou? E começa a entrar outras coisas E também, aí né? começa a entrar outra coisa, começa a entrar a rotina, começa a questão da maternidade, né, maternidade, em determinado contexto, a mãe precisa sim desse momento com o bebê, até É pela essencial, né? preservação da nossa espécie, a própria biologia coloca a mãe nesse lugar, né, e é muito interessante esse cuidado, essa atenção, mas não só a questão da maternidade que entra, mas também vem rotina, vem outras demandas, e aos poucos o casal não vai observando, vai ficando distante, e chega um momento que esse casal já não sabe mais quem é o outro. E fica até uma coisa sem graça, né, porque relacionamento conjugal, você não vai casar para não ter sexo, né. E aí como é que fica? O Basicamente é importante entender que nem todo casal vai sentir a necessidade de ter sexo. Se o casal decidir que não precisa disso, que tá tudo bem, tudo jóia, É de cada um, né? gente, é Isso. de cada um, isso é muito subjetivo, não tem problema nenhum. Agora, o que acontece é o contrário, a maioria está em guerra, ou seja, sempre tem um que está insatisfeito, né. E aí, como é que a gente vai fazer? É preciso ter um entendimento ali do que está acontecendo com esse casal, porque muitas vezes, pequenas intervenções na terapia, a gente consegue restabelecer essa Faz parte. O intimidade. pessoal precisa abrir um pouco a mente mais para Sim, isso. Eu falo que eu era uma mente fechada nesse negócio, mas hoje em dia a mente tem que ter a mente aberta, porque é. faz parte profissional. Todo profissional é necessário, é essencial para dado momento e dada a necessidade da nossa vida, não é? Só que aí não é bem assim que as pessoas procuram um profissional, elas procuram de tudo, né, quase tudo para poder resolver uma situação da qual não Não vai está tendo resolver. resultado, né. E aí vai juntando, em vez de melhorar, piora, né. Então ao longo do tempo, esse relacionamento, ele fica até como uma obrigação, principalmente para nós mulheres, né. Porque, como eu falei, o homem, ele tem a questão sexual muito forte, né. O homem, ele ao início da vida sexual dele, para a maioria, passa pela pornografia, né, vamos ser sinceros aqui. Não tem uma educação em sexualidade, então passa pela pornografia, por incrível que pareça, até hoje. Não mudou nada. Para nós mulheres, a gente tem a questão da repressão sexual, que vem desde o estoicismo, né. Muitos falam que vem com a Igreja Católica, com o cristianismo, né, vamos dizer aqui, em específico. Mas não, isso aí vem desde o estoicismo, né, porque o Pitágoras, ele defendia a ideia de que os homens deveriam ter relações sexuais somente no inverno, para não gastar energia. Tem isso também? Isso na época de Que Pitágoras, isso, gente? dos estoicos, eles defendiam isso. Aí nós temos aí o Hipócrates, também estoico, ele defendia que o homem deveria ter pouquíssimas relações sexuais para economizar o sêmen, porque se ele utilizasse grande quantidade de sêmen, ele poderia Esse era morrer. qual? O Hipócrates. Gente do céu, já pensou? Esse cara hoje em dia? Não, mas vai escutando. E o Sarno de Éfaso, que era médico do imperador romano Adriano, ele defendia que o sexo deveria ser somente para procriação. Ou seja, no Concílio de Nossa, Trento, cada um foi fazendo uma. Deixa, continuar. vamos lá, para você entender. Aí você vai fazer a pergunta. No Concílio de Trento, lá por volta do século XVI, XVII, né, concílio, igreja papal, Trento, cidade italiana, os papas e bispos se reuniram, né, pegaram parte do estoicismo, dessa repressão sexual, e fizeram uma reforma ali para definir, né, principalmente com São Tomás de Aquino e tem outro, o Santo Agostinho, que eu gosto muito, né? A história dele é maravilhosa. Eles definiram ali de como deveria ser o matrimônio, as regras do matrimônio com relação ao sexo dali para frente. E dali para frente, né? A partir de então, foi determinado que o sexo seria exclusivamente para a procriação. Nada além disso. Olha, Aparentemente, na época,
funcionava muito bem no papel, mas depois vieram outras questões, né? Então a história é muito complexa. Então a repressão sexual não começou com o cristianismo, né? Veio lá dos estoicos e os responsáveis pela Brincadeira à reforma. parte aqui, Sheila, você falou um da época do frio aí, eu fui ouvindo todos aqui, o da época do frio, assim, não ia ter Copa do Você Mundo. ficou mais Eu tenho período de pensei nisso. Copa aí, porque no frio Pois os homens não ia ter Copa, porque não ia ter torcida, não ia ter jogador. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta aqui muito. E ia deixar de jogar a Copa. Eu vou fazer uma pergunta aqui muito reflexiva. Quantos casais aí não estão igual o Pitágoras, né? De todos praticando aí só no inverno, praticando só no verão, praticando só no outono, e olhe lá, né? Então, assim, é algo que a gente precisa repensar, né? Então, é muito complexo, é muito interessante a história da sexualidade. Em outra oportunidade, eu venho aqui dar sequência para falar sobre isso, aí, né? Porque também tem a ver, né? A gente tem a ver quando os portugueses chegaram no Brasil, né? Os jesuítas chegaram no Brasil, o Concílio de Trento estava acabando já de elaborar tudo de como deveria ser o matrimônio. E os jesuítas trouxeram para o Brasil. Os portugueses trouxeram para o Brasil também muitas questões, né? Lá da igreja. E aí chegaram aqui, viram os indígenas nus. Meu Deus, o que é isso, né? E aí começou, né? Só que nem tudo ficou tão quietinho assim, igual o pessoal imagina. Mas aí isso aí é um outro tema para próxima. Vamos fazer próximo mais programa, aqui. Não tá? vai dar tempo, não. Já vi que não vai dar tempo da gente conversar tudo, não. Qual que você acha que é o erro mais comum que às vezes que os casais cometem é tentar resolver isso em casa? A comunicação sexual, eu já ouvi falar muito sobre isso. Comunicação sexual, às vezes, ali é complicada. É super complicada, não é um processo fácil, porque olha só, a maioria do pessoal que fala em relacionamento, o que eles mais falam é que o casal precisa. Eu acho até uma ladainha isso, tá? Me desculpe, viu, pessoal? Que eu também tenho esse lado meu, assim, de bem direta ali, porque as questões da sexualidade, elas não atravessam. Tem coisa ali que a gente precisa ir bem direto mesmo. Eu acho particularmente um saco. Vamos discutir relação. Meu Deus, onde é que isso existe? Me fala. Outra questão, vamos nos comunicar melhor. Tá, mas a comunicação é algo que faz parte do ser humano. Não, a gente já está se comunicando. Tudo bem que é de uma forma que não é muito assertiva, mas a gente, de uma certa forma, você está ali se comunicando. Tá. Mas então, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma comunicação sexual que é assertiva? Você vai falar isso com a gente, mas depois do intervalo. Vamos parar um pouquinho para deixar o pessoal curioso? Comunicação sexual, faz parte. Sou Gabriel Leão, engenheiro de segurança do trabalho e instrutor. Nós estamos aqui no Centro de Treinamento Gabriel Leão, onde nós ministramos cursos de brigada de incêndio, primeiros socorros, guarda-vidas, resgate em altura e diversos outros cursos na área de segurança do trabalho. Agora, Divinópolis tem Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, com estrutura para realizar exames clínicos, laboratoriais e complementares em um só lugar. Uniseg, tudo para facilitar a vida da sua empresa com qualidade e segurança.
turbinar seu cérebro de um jeito dinâmico? No Supera você treina memória, foco e raciocínio com uma metodologia inovadora para todas as idades. É aprendizado com desafio e leveza. Vem para o Supera e descubra o poder da sua mente. Hoje eu quero falar de uma coisa muito importante: economia no seu bolso. Estou aqui em um cenário diferente, estou aqui na Ibeletro, com o Marlon aqui, representante da Ibeletro, para deixar uma notícia muito importante para vocês, gente. A Ibeletro tem parceria com a Energia e hoje vem com uma condição super especial nesse mês de aniversário do Sintonia Positiva. Fala pra gente, Marlon. Exatamente, Renato. Nesse período, de aniversário do Sintonia Positiva, a Ibeletro, juntamente com a Energia, geradora de energia solar, vai entregar ali para os clientes que cadastrarem, aumentando a porcentagem de desconto na conta de 20% para 25% no valor de tarifa ali, a economia no bolso do consumidor. É isso aí, gente. A Energia, juntamente com a Ibeletro, já entregava esse desconto de 20% maior que a maioria dos operadores, vai passar para 25%. Mas é por tempo limitado, hein? Vamos fazer esse cadastro aí quanto antes, né, Marlon? Exatamente. Vamos fazer o cadastro, vamos colocar a economia no bolso e a energia solar levando a economia para os clientes. Com qualidade, né? Não, isso aí, Com Marlon. qualidade. Agora parceiro do Sintonia Positiva, hein, gente? O Marlon, Ibeletro e Energia. Estamos de volta com Sintonia Positiva e antes de ir para o intervalo, a gente estava falando aqui sobre comunicação, que é importante em todos os campos da vida. A gente ia falar sobre comunicação sexual, também é importante, tá, pessoal? Mas primeiro eu queria fazer uma pausinha aqui para falar do nosso patrocinador, a Vox2U. A Vox2U, que é a maior escola de oratória da América e tá aí em Divinópolis agora, tá, gente? Tem vários cursos lá, o Intensivox, que eu inclusive vou estar presente. Então, se você quer se comunicar com qualidade, verdade e autoridade, procura a Vox2U que o pessoal vai te ajudar, tá? Shirley, voltando aqui então para a nossa pergunta, diante do intervalo. Comunicação, que nem eu disse, comunicação assertiva em todos os campos da vida é importante. Comunicação sexual, ela existe e também é importante? Nossa, é o que falta nas relações. Porque as pessoas confundem a comunicação como espécie da comunicação sexual. E é muito difícil. Por que eu afirmo isso? Primeiro, porque a gente não tem essa educação em sexualidade. Primeiro que o sexo é tabu. As pessoas, de fato, elas têm vergonha de falar. Inclusive, até os homens, a forma deles falarem sobre sexo é um pouco estranha. Na zoeira ali. Na não é? zoeira, na Bagunceira, piada. eu sei. Eles também que se dizem, que ocupam esse lugar, do saber, eles também não falam de uma forma muito positiva sobre as questões Pode sexuais. falar uma verdade, às vezes não fala, fica ali brincando pra não falar sério. Aí fica Exato, zoando ali, zoa pra não levar a sério. E também a verdade não- de homem é essa. E também não ajuda. E a mulher, do outro lado, também Tem não que ser fala, né? E muitas vezes, quando fala de coisas que realmente não vai ajudá-la em nada, né? Então, o que precisa ali dentro do relacionamento ser trabalhado é a intimidade, e intimidade requer comunicação sexual, porque o nu, ele não me diz da intimidade com a minha parceria. Ver somente o meu parceiro nu não significa necessariamente que eu sou íntima dele, sexualmente, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, no processo ali terapêutico da terapia sexual, existe todo um processo de psicoeducar, né, a pessoa, seja o homem, seja a mulher, seja o casal, com relação a muita coisa dentro da sexualidade. E fazendo esse trabalho, ele já ajuda em muito todo o processo. Porque a pessoa, nossa, eu não sabia, a mulher, no caso da mulher, eu não sabia que eu tinha obrigação de sentir orgasmo junto com ele, né? Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Eu não sabia que sentir dor na relação não é normal. Porque a maioria das mulheres acha normal não sentir orgasmo, não sentir desejo, sentir dor na relação, e vive com isso a vida toda. Então fica ali uma vida assim, sem vai significado, complicando. sem energia sexual. E faz Né? parte, né? Você falou, e que nem falou, homem conversa com É. homem ali, leva tudo na brincadeira, na zoeira, porque homem é assim. E mulher, às vezes, não conversa com ninguém. Às vezes acontece isso, né? Conversa com outra mulher, ou não conversa e fica ali reprimido. Então, essa comunicação, e tem que ser do casal, na verdade, que É. eles que estão envolvidos, não tem Na que... realidade, essa comunicação, ela não tem, porque a intimidade é o seguinte, ela é do casal ou de quem o casal decidir que esteja com eles, ponto final. No mais, não é de ninguém, né? E aí, como é que a gente vai fazer se a gente não conversa sobre isso? E fica muito difícil. E isso aí vai aparecer ao longo do tempo, né? Agora, é bom falar que existem casais que são muito bem resolvidos sexualmente,
né? Isso não é para todos. Só que isso é uma minoria. A grande maioria vão ter dificuldade. Como eu falei, a gente envelhece. A partir de determinado momento, essa sexualidade também por si só, ela vai ficar diferente. Vem outras questões, no caso das mulheres, questões psicológicas, questões hormonais, né? Uso de substância, de um modo geral, tanto para o homem como para a mulher. Quando eu falo de substância, eu estou falando de álcool, eu estou falando dos fármacos, eu falo da cocaína, metafetamina, das balas, enfim, né? De qualquer substância. E tudo isso influencia a nossa sexualidade, só que a gente não observa, né? Então, a gente precisa também aprender a cuidar disso em nós. Que não foi ensinado, mas você precisa. Você agora é um adulto, você pode procurar um profissional, né, da terapia sexual, um psicólogo, para poder te ajudar em questões. E muitas das questões ali, dependendo da situação da pessoa, do casal, muito fácil de resolver, mas traz incômodo para a pessoa, né? Porque, de fato, nem todo mundo sabe que tem um profissional ali para poder ajudar. Profissionais que possam aí, né, ajudar e assistir programas que levem esse assunto de uma forma leve, descontraída, mais séria, para que você possa entender e ver até em casal o programa. Exatamente. Porque olha só, o que acontece na rotina, igual eu falei, né? Você viu minha palestra, né? Apresentação. Gente, o desejo, ele gosta de mistério. Ele gosta de segredo, ele gosta de novidade. Então, assim, como é que você vai manter novidade, mistério e segredo em relacionamentos a longo prazo? Né? Acaba que, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, tá? Do dia a dia da maioria. Eu estou lá, né? Vamos colocar aqui com o meu lindinho, e de repente eu estou no mesmo quarto há 10 anos. Eu não troquei cortina, não troquei tapete, né? Mesmo cenário. Aos poucos, eu não tenho nem estímulo para estar naquele ambiente mais. Aquele ambiente assim, não me chama a atenção mais. Põe um vaso de flores, põe uma cortina diferente, em 10 anos muda alguma coisa. Estou falando isso, talvez tenha pessoas que falam, mas 10 anos não é possível que a pessoa não trocou cortina. Gente, é possível, eu conheço pessoas que não têm esse hábito de mudar, então, mas ela também não percebe que o estímulo ali naquele ambiente não é mais o mesmo, porque são pequenas diferenças que vem agregar ali no nosso dia a dia. Então, a gente precisa lidar com isso. Às vezes uma coisa simples ali, um lençol. É o que eu falei, um lençol, um cheirinho. Aquele cobredom, né? Cobredom, né? Edredom. Então, assim, uma manta gostosa. Agora vem época de frio, né? Ai, meu Deus do céu, coitado do pessoal, né? O homem, às vezes, está esperando uma onça, mas está ali, né? Chinelinho de dedo, pijama... touca, né? Então, assim, e o homem também, porque geral, muito reclama da gente, partes, mas também o homem também tá ali, meu Deus do céu, se cuida, meu Deus, né? Então, assim, os dois têm que estarem atentos, né, ao que é importante para o outro. E outra coisa, Renato, que eu considero muito importante dentro de um relacionamento, é a responsabilidade afetiva que um tem com o outro. Então, nós estamos juntos, eu tenho uma responsabilidade com o seu bem-estar. Seja ele físico, emocional, psicológico, sexual. E, infelizmente, nós mulheres, tem muitas mulheres que ficam até de uma forma assim muito ruim, né? Se esquivando do compromisso conjugal. Veja bem, não existe obrigação, existe responsabilidade. Né? Então, se eu também não quero, se eu estou com dificuldades, que você tenha, né, uma comunicação assim mais assertiva com a sua parceria, porque é muito ruim, um quer e o outro não quer. Ao mesmo tempo, você também não vai abrir mão da sua parceria. E aí, como é que faz nesse relacionamento que a pessoa sente o desejo de estar com a pessoa, de estar com a esposa, ou vice-versa, né, que pode acontecer também, é menos, mas a maioria tá da questão do homem com a mulher, da mulher com o homem. Como é que faz esse relacionamento, hein? Você vai deixar a pessoa ali a vida toda daquele jeito? Será que você não pode trabalhar alguma coisa, verificar o que está acontecendo, ou tomar uma posição ali com ele? Não, realmente, eu não gosto de sexo. O que pode ser feito? Porque tem coisas ali que também não vão ser da terapia sexual. Vai chegar um ponto que não é comigo. É o casal que vai ter que ter maturidade para decidir o que fazer. Né? A gente tem ali o caminho, a gente tem as nossas abordagens, recursos que a gente vai colocar para que eles se compreendam e entendam a relação, mas chega num determinado ponto, de acordo com a situação,
Eles é que vão ter que dar a palavra final um com o outro ali, né? Então tem que repensar nisso. O que que eu estou fazendo com a minha parceria? Né? E também fingir que tá tudo bem, sendo que não está. Tem gente que 1 mês sem ter relação sexual, 15 dias, né? Ou para mais. O que está acontecendo? Você está com algum problema? O que eu posso te ajudar? Cabe ao homem também perguntar para a mulher, em vez de ficar cobrando, né? Está acontecendo alguma coisa? O que a gente pode fazer? O que a gente pode procurar? Vamos procurar um médico? Vamos procurar um psicólogo especializado em sexualidade, sexologia, para ver o que está acontecendo? Porque algo tem que ser feito. Tem que ser Algo feito. Tem que ser feito. Existe, assim, um prazo, não? Um prazo de... Como assim? Pro casal ali, né? Você falou 2 anos, 3 anos, onde a relação esfria. E um prazo também ali para ficar muito tempo assim. Ou é de casal para casal? Olha, o que acontece? A paixão ela tem data para terminar, até 2 anos, dependendo do casal, até 2 anos, tá? Mas não existe esse prazo, a intensidade, quantidade. O casal, ele vai determinar o que é satisfatório para ele. Então, se está funcionando para você e para mim, não existe problema. Não existe, né? Não existe. Que fica ali, todo mundo busca. Hoje em dia tudo busca Nós na somos internet, maduros. Vamos colocar aqui uma situação. Nós somos adultos, maduros. Eu defini que para mim tá bom assim, 1 vez por semana. E você também achou que tá tudo bem, tudo jóia. Não existe problema. Um consenso. É um consenso. Agora, qual que é o limite ali que a gente precisa ficar atento? Eu estou satisfeito? Se eu estou satisfeito, beleza. Só que tem um detalhe. Vamos lá. Vamos aos detalhes. Imagina uma Detalhes montanha. fazem toda a diferença. Imagina a montanha e o Monte Everest. Eu adoro, né, falar dessa analogia, até metáfora, né? Vamos aqui para o Tiago, lá da Vox to You, né? Que ele falou muito sobre isso ontem, né? Vamos lá. Estou subindo o Monte Everest, estou no topo do Monte Everest. Eu já estou satisfeito, porque eu queria estar no Monte Everest, sim ou não? Com certeza, todo mundo quer. Sim ou não? Subir. Sim. Então, o topo eu estou satisfeito? Sim. Quando chega lá, Não, no topo não. Ali no topo ali no início da montanha eu estou satisfeito? Não, porque se a gente quer chegar lá no... Não, você chegou ali no Monte Everest. Ah, tá. Você está diante da montanha, você está no início dela. Você está satisfeito ali? Satisfeito. Se tiver satisfeito... Deduz que sim. Eu estou no início, eu estou no lugar que eu queria estar. Isso, quando é onde a gente está. Vamos lá, eu estou no lugar que eu queria estar, estou aqui no início do topo Everest, mas meu objetivo é ficar a bandeira lá em cima, não é? É isso que eu tava... Eu preciso estar no mínimo satisfeito. Pode não ter sido colocar a bandeira lá. Tá vendo como é que é Tô importante falando da parte profissional, sexual. gente. Estamos aqui entendendo. Vamos Você está lá. satisfeita ali de colocar a bandeira lá, é um Sexualmente. objetivo, mas aqui tá... Não, eu me satisfaço completamente colocando a bandeira. Mas aqui eu tô no topo, aqui no topo não, no início do morro aqui, do Morro Everest. Tá bom, eu tô feliz da vida também, não me incomoda, não. Ah, não. Só isso aqui para mim não é o suficiente. Nem no início do morro, nem do meio do morro. Eu quero estar lá em cima. Entendeu? Mas você precisa ter, no mínimo, uma satisfação sexual. Porque se você está num relacionamento íntimo e você não está tendo uma satisfação, nossa, tá muito ruim. Né? E também, se eu tenho uma satisfação, vale a pergunta. Te realiza essa satisfação? Você está realizado com ela? Sim. Então tá tudo bem. Gente, tá tudo bem. Não tem, assim, número, porque o pessoal busca, porque hoje em dia esse mundo de internet, que nem eu te falei, o pessoal busca muita coisa, números, cara, não tem, gente, cada um tem o seu, não é? Exatamente. Seu entendimento. A questão da internet é isso, tá cheio de gente falando de tudo sem entender isso, porque olha só, nós somos únicos, cada um é cada um, e esse único vai se juntar com outra pessoa, e eles vão formar ali uma forma de se realizar sexualmente, e é deles. Não é? Existe um momento, Shirley, que o casal deixa de ser namorado e vira sócio? Acontece muito isso? Tem, com a rotina estressante. Do dia a dia, né? Do dia a dia. É aquela questão, eu uso uma frase muito interessante, né? A gente não é perfeito, a gente vai organizando a vida. Eu acho que a gente deve priorizar as prioridades. Fica meio forte, priorizar a prioridade, mas eu acho que isso é óbvio, não é? Aquilo que é prioritário para você, você precisa priorizar. E essa questão, até a gente aproveitar e deixar um convite para vocês aqui, ó.
Eu ia falar com você aqui acerca do casal, ter o dia dele, de sair sozinho, sem os filhos. Dá essa prioridade total aí. Aproveitar e deixar um convite para vocês aqui. No dia 1º de agosto vai ter a feijoada do Lima. O Lima, que é o Giovanni Lima, da revista Checkmate, um cara muito gente boa, vai estar fazendo lá essa ação social e uma oportunidade de network, né, Sheila? Pra gente E eu vou estar estar Opa, lá. eu também vou. Então fica aí um convite para você e de vez em quando lembrar também de sair e levar a patroa sozinho. Faz parte, não faz? Olha, relacionamento a longo prazo, Ah. basicamente torna-se um evento também as questões sexuais. Então você vai ter que se planejar, vai ter que pensar naquele momento, porque olha só, uma rotina atrapalha a vida sexual do casal, sim ou não? Dependendo da rotina, com certeza. A rotina por si só não atrapalha. Ah, não, tá vendo? A gente? rotina estressante atrapalha. Por quê? Porque se eu tenho na minha rotina um espaço para a minha vida isso. íntima, não atrapalha. A grande questão é que as pessoas também não pensam em se organizar ou de fato não querem se organizar, tem isso também. porque talvez exista alguma coisa ali que também eu não quero. Eu quero evitar, eu não quero tô me forçando. comprometer, É. eu não quero estar nesse lugar, né? Enfim. Mas a pessoa, se ela coloca o sexo como algo importante na vida dela, com a sua parceria, ela vai buscar esse momento. Então, eu tenho filho, como é que eu faço? Olha, desculpa, tá arrumando desculpa por quê? Filho, põe com a mãe, com a madrinha, arruma uma pessoa de confiança, vocês vão ter que marcar um dia da semana para vocês estarem ali. E aí, proibido conversar sobre filho, proibido conversar sobre o que não E é. é difícil, viu? Não, Não, aí difícil. vão Nossa. passar, né, um checklist, vão Nossa. estabelecer ali, não vão falar do filho. Muitos casais, né, que começam a trabalhar isso, fica até sem graça de um pro outro. Olha Porque que coisa fala tanto dos estranha. filhos do dia que não E nós, né? E nós na relação? fala ali. E é todo mundo, a grande maioria, né, gente? A gente tem Uhum. essa dificuldade, a gente tem filho, a gente Sim. prioriza os filhos, não é? Não é? Lógico. Todo mundo é normal e faz parte, tem que trabalhar isso aí, porque a gente tá no meio, vê se 10 minutinhos. Ah, mas e o filho? Fala assim, não, meu Deus do céu, gente, eu já falei, ou já falou, e a gente também fala, não é? É. A gente. E é interessante isso que a gente está conversando aqui, Renato, porque eu tenho casos assim que chega para mim, né? Mulheres na menopausa, mulheres menopausadas, né? Nossa, Sheila, eu estou na menopausa, minha vida sexual acabou, a gente não está mais ativo. Aí eu pergunto, você está fazendo reposição hormonal? Sim. Então qual que é o problema da questão sexual? Outra coisa, qual foi a última vez que você abraçou o seu companheiro? Qual foi a última vez que você beijou? Mas não é selinho, não. É beijo. É beijo, porque o beijo ele é importante, ele tem um significado, né? Ele estimula, aciona os hormônios, ele tem um significado ali. Selinho, não. Selinho é pros fracos, tá? É beijo Beijo. mesmo, Os fracos, né? Selinho é pros fracos. Então, assim, o que está acontecendo? Então, aí você percebe que a pessoa ali, talvez ela também nem perceba que ela criou esse mecanismo de defesa, de colocar que é uma situação ali, né, momentânea, que é uma fase da vida da gente. Menopausa não é doença, né? É uma fase da vida da E gente, até né? essa questão da reposição hormonal, saindo um pouquinho do assunto, a doutora Nádia teve aqui, um abraço, doutora Nádia, vai voltar também, já virou quase sócia do programa, eu vou fazer isso com você, tá? Ela tá aqui Sim, sempre tratando de temas. pode Ela considerar. falou a questão da reposição hormonal, que isso é normal, tanto a mulher quanto o homem, de Sim. repente tem que procurar um médico, não é de todo mundo, gente, mas faz parte e é super normal, o corpo da gente vai envelhecendo, a gente precisa de certos hormônios, talvez a gente não produza mais, não é defeito, não é problema, é normal, não é? E aí a gente respeitar essa fase da vida da gente, buscar um profissional, uma médica, para orientar, né, o que quer que precisa, ali busca um profissional, né, um profissional qualificado, porque hoje em dia tem de tudo, né, em todas as profissões, né, então buscar sempre um profissional qualificado. E a gente lidar com essa questão da sexualidade, né, e é muito gostoso. Eu particularmente, eu amo falar de sexualidade, eu amo poder trabalhar com isso, né, que é muito gratificante. Eu gosto muito. Que legal, Sheila. Né? Tá sendo muito bacana o bate-papo para você aqui, viu? Com você, eu acho que a gente tem muito assunto para abordar aqui.
Ia ter muito, muito, muito que falar. Mas eu quero fazer com você aqui mitos ou verdades. Eu resolvi Vamos lá. fazer essa rapidinha aqui hoje. Sim. Olha Vamos lá. rapidinho. Rapidinho. Gente, rapidinha também. Quer dizer, eu não sei, Uhum. rapidinha funciona, não funciona. Faz parte Rapidinha, também. gente. Quando a gente é namorada, a gente faz rapidinha. A gente fazia rapidinho muito, né? Faz parte É também. gostoso tudo faz parte. rapidinho, né? Não, Então, faz parte, então gente. tudo Tudo ali bem que tudo que vai bem ali no relacionamento, né? Acho que tudo que tenha um consenso. Sim, O homem concorda, a mulher, É. o casal concorda, tá tudo bem. E problema é Sim. do que os outros falam, né? Porque a gente liga mais Exatamente. pro que as pessoas falam do que pro que a gente acha. Tá muito assim o mundo, não tá? É. Então vamos lá. Falta de tempo acaba com a intimidade do casal? Mito ou verdade? Falta de tempo É. acaba distanciando, né? Porque quando a gente não tem tempo para estar com o outro, você, ao longo dos anos, você já nem reconhece mais essa pessoa. Então, a gente precisa prestar atenção nisso aí, né? Eu estou sempre justificando que não estou com o outro por falta de tempo. É uma coisa que, sabe, que eu vi, É. não sei quem falou isso aí. Eu não vou falar nome porque eu posso errar. Mas é até um palestrante muito famoso. Tem que colocar na agenda. Porque assim, Exato, a na gente tá aqui rotina gravando, do a dia a gente dia. colocou isso na agenda que a gente tinha que Sim. gravar hoje. Colocamos na rotina. Eu tenho na agenda um compromisso de trabalho. Eu tenho na agenda tem que levar o carro na oficina. Eu tenho na agenda. Por que não ter na agenda um dia para sair com o companheiro ou com a companheira? Acho Pra que tem que ter namorar, isso, não né? tem? É, porque aí você sai ali, se você sai, vai na Feijoada do Lima, você sai ali faz um jantar especial, aquele momento aí, o que vem depois daquilo, aí é toda a situação que já foi criada, mistério, ativando alguma coisa ali, é isso, não é? A gente Porque precisa você ativar esse aposta. mistério. Que mistério é tão gostoso, né? A sedução é uma coisa linda, né? O quanto a gente é capaz de um relacionamento a longo prazo conseguir seduzir, né? A nossa parceria, isso é muito importante, né? Porque, como eu te falei, aquilo que já é conhecido não traz novidade mais, e a gente precisa trabalhar isso, né? E faz parte. E faz parte, né? Agora, o quanto eu estou disposta a trabalhar isso, essa também é a É questão, a pergunta também, né? né? Vamos lá. Se acabou o desejo, acabou o amor? Lógico que não. Ah, Desejo e amor são coisas completamente diferentes. As pessoas precisam compreender isso. Esse desejo que diminuiu, ou esse desejo que eu acho que acabou, ele não está conectado com o amor. outra coisa. Homem sempre quer mais que a mulher, mito ou verdade? Nossa, boa pergunta essa, viu? Eu queria saber onde é que tá as referências bibliográficas disso, né? Porque se a gente for considerar que existe toda uma repressão sexual com essa mulher, que essa mulher não conhece o corpo dela, essa mulher ignora uma série de coisas no momento do desejo da vida dela, eu considero que o homem faz mais do que ela nesse contexto. E o contrário, se essa mulher ela começa a trabalhar a sexualidade dela, começa a se conhecer, né? Talvez ela até ultrapasse esse homem. Eu acredito que sim. Que ela ultrapasse esse homem. Ou os dois ficam ali 50%, né? A questão da diminuição do desejo hoje, até então, a gente já vem acompanhando que faz parte do universo feminino. Só que hoje, algumas pesquisas já estão chegando e mostrando que também já está vai afetando os equilibrando. homens, Bacana. né? Outra, eu te perguntar, desejo é diferente de amor? Super diferente. Eu posso muito. Nossa, gente, isso é tão complexo a pergunta que você fez. Porque, olha só, é difícil uma sociedade como a nossa, machista, porque tem muita mulher machista também, a gente entender essa diferença. Os homens fazem isso muito bem, de uma forma muito discreta, alguns fazem de uma forma muito visível, né? Você pode muito bem gostar de uma pessoa e sim desejar sexualmente o outro. Isso não quer dizer que você vai estar com a pessoa. Porque o desejo, ele é algo assim até muito involuntário, biológico, né? Você viu uma pessoa bonita, você achou aquela pessoa atraente, de repente você, por um instante de segundos, você desejou aquela pessoa. Não significa que você agiu de má fé, você traiu a sua parceria, né? É uma coisa assim, não é você alimentar isso, é diferente, né? Não é você levar para casa com a sua parceria esse tipo de pensamento, né? Sobre isso, né? Aí a gente já está entrando no Vamos ter outro campo. equilíbrio, vamos, né? A gente já está entrando no outro campo. Então, de repente, eu estou ali.
né? De repente eu desejei ali uma pessoa, um artista, por um nanosegundo, ali no momento que eu estava vendo aquele filme, nossa, que lindo, tal. Isso é normal, né? Eu costumo até brincar que teve uma vez que eu estava assistindo vou até relatar aqui, com o meu lindinho, né? Eu estava assistindo um filme do Ben Affleck e foi muito interessante, que eu sou fã desse ator, né? Em determinado contexto, ele estava ali representando o Batman e eu achei super massa, super legal como ele estava ali como Batman e eu fiquei apaixonada por aquela figura, né? E eu tenho uma biblioteca sexual aqui, né? E aí, já era tarde da noite, minha filha dormindo, estava lá com meu lindinho na sala, tal, e eu acho interessante, né, como o homem é arisco para as questões sexuais, né, porque já é da natureza dele, da vivência dele, né, e em determinado contexto, eu lá com meu marido, tal, e eu falei assim, nossa, bem discretamente, o Ben Affleck tá lindo desse jeito. E meu marido tomando uma cervejinha, de repente ele despertou. Parou, opa. Ele falou, Cerveja. aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei, é. E aí, observando o filme desenrolar, ele falou assim, o que você gostou no Ben Affleck? Aí eu já olhei para ele assim com outro sentido. Falei, epa, o que é isso? E aí ele falou, o que você gostou nele? Eu falei, eu vou entrar no jogo do meu marido. Pensei, que interessante. Aí ele falou assim, aí eu falei com ele, olha, eu achei interessante, ele é muito alto. Eu achei interessante que a capa do Batman, né, a fantasia. E aí, de repente, meu marido fala assim, mas eu também posso ser o seu Batman. Aí eu olhei para ele e pensei, né, pode. Aí ele vai e fala assim, como assim? Né, pode. Eu falei, mas você... Aí eu fiquei até sem jeito, eu falei, mas você tem... Aí eu até falei baixinho para ele, né? Mas você tem 1,67 m. O Batman é mais alto que você. E aí eu achei interessante que eu fui colocando... Aí eu parei o filme e fui colocando a situação para ele e ele foi conversando comigo. Olha que legal, eu achei muito legal isso, né? Ele foi e falou assim, mas não seja por isso, eu posso usar uma bota de saltinho. Aí, ó. Eu falei, meu Deus, que isso? Aí eu entrei no jogo. Aí eu falei com ele, tá, mas como é que você... Aí eu perguntei pra ele, como é que você ia fazer com a ombreira? Porque o ombro do Batman é enorme, do Ben Affleck tá bem grande, com aquela capa, ficou enorme, né? Sabe o que ele me falou, Renato? Ele falou assim, não, eu posso usar aquele blazer que tinha ombreira. Você lembra a época do Didi? do Didi. Eu falei, não é possível. Uai. Por fim, eu já estava muito mais ali num diálogo interessante com a minha parceria, né, com o meu lindinho, né, de questões ali da nossa sexualidade. Eu achei muito interessante como ele começou a me questionar e depois eu comecei a dar sugestão, perguntar para ele o que poderia ser feito, né. Foi uma brincadeira, ficou ali, beleza, legal, mas no intuito da gente... Tá vendo? Isso é comunicação, parceria. Isso é intimidade, tá vendo? Ficou verdadeiro, mas ficou ali leve. Leve, e é uma intimidade dele me verdadeiro. questionar, de eu começar a questionar. E aí Ele tá ali também pronto para te atender. Para ouvir, isso, porque ele poderia muito bem falar assim, o que é isso? Não é? Você tá preferindo ele do que eu? Pronto Que negócio é esse? Com a particularidade, eu tô aqui, vamos lá. Eu não. transformo no Batman, se for Exatamente. preciso. Eu viro o Batman. Eu viro o Batman. Se é esse o caso... Você tá querendo o Batman, mulher? Eu tô aqui. Já vem com é legal demais. Né? Vou com a força toda do Batman. Interessante, muito bacana. E é essa intimidade, esse tipo de diálogo, porque quando a gente fala da comunicação sexual, não necessariamente eu vou ter que falar do sexo diretamente com você, mas existem várias formas da gente estar trabalhando a comunicação sexual. Isso aqui é uma forma de intimidade do casal. E é muito gostoso quando vocês têm essa vai e volta, compreende? E assim, e é importante também a gente entender que a gente precisa saber falar com o outro sexualmente, porque muitas das questões que a gente vai falar, a gente pode evocar na parceria algo muito pejorativo, algo que deixa o outro magoado, então a gente precisa saber colocar as palavras. De forma certa, e a comunicação. Exatamente. Então assim, e como é que eu vou fazer isso, Shirley? Vem para terapia sexual, porque lá você vai aprender a se comunicar com a sua parceria de uma forma assertiva, de uma forma que vai ser prazerosa para vocês dois.
Que legal, Sheila, Né? é ótimo. Tem algumas outras coisas, várias curiosidades que eu queria te perguntar acerca do pessoal que fala tem ativar o desejo, o pessoal usa muita mercadoria, muita coisa diferente, busca muita informação na internet, mas o nosso prazo aqui está encerrando. Eu queria Não, deixar um convite para você sim. voltar aqui depois para estar falando mais dessa comunicação, de como é que o pessoal pode fazer esses combinados em casa, Uhum. mas a gente vai precisar que você volte. O que você acha do convite? Nossa, Volta lá já no Semente de aceitei. Positividade, nosso quadro novo. Pode contar comigo, estou à sua disposição. Como eu te disse no início da entrevista, é um prazer estar aqui com você, Olha, né? E também para mim é um prazer muito grande poder falar da sexualidade. E eu vejo que é necessário a gente falar mais vezes, porque infelizmente ainda é um tabu muito grande, né? E a gente precisa entender o que que é isso na nossa vida. geralmente eu peço o pessoal para deixar uma mensagem no final do programa para os casais. Eu vou te pedir outra coisa. Hoje eu quero que você deixe aqui alguns combinados, talvez uns 3 combinados para o pessoal sair desse modo avião ainda essa semana, que o casal pode fazer entre eles. Deixa aí o recado pro pessoal. Pois é, pessoal. E esse sair do modo avião, eu pensei aqui em conexão, eu pensei em intencionalidade. O quanto você está aí, está com intenção de fazer alguma coisa com a sua parceria, né? Esse é o primeiro ponto, porque não existe receita de bolo. Então, se você está em um relacionamento a longo prazo e você sente que precisa reconectar sexualmente com a sua parceria, vamos agendar uma sessão. Eu acho que seria interessante, porque às vezes a pessoa ela não vai conseguir se aproximar. E para aqueles que conseguem fazer essa conexão, eu acho que já fica até mais fácil, né? Tem muita coisa que o menos é mais, né? É você dar atenção, marcar um momento com a parceria. Vamos sair, vamos namorar, vamos buscar fazer alguma coisa que faça sentido para nós dois. Isso não é tão difícil assim, né? É colocar na agenda É também. colocar na Faz agenda, parte da né? Falar assim, agenda. ó, semana que vem é o nosso dia, Faz tá? parte da agenda É. do trabalho, a agenda de levar a criança no Passa mensagem, esporte. Esse é o nosso já. dia, mas Mozinho, semana que vem vai ser uma noite especial. Homem gosta de novidade. Só da mulher falar que eu vou fazer algo diferente, o homem fica, nossa, meu Deus, tô doido pra chegar lá, não posso ser antes, não. Não é? deixa até o Então, assim, futebol vamos de lado. trabalhar o imaginário, a fantasia, porque o não pensar sobre sexo também tá errado, né? A gente precisa pensar sobre sexo, né? Porque como é que eu vou ativar meu desejo se eu não penso sobre isso? Não existe nada, não existe mágica, né? Não é? Não tem como. Então, eu preciso evocar isso também em mim, né? Então, é simples, basta querer. Ou querer ali buscar formas rápidas, ou querer ali, né, se tem dificuldade, buscar um profissional para poder ajudar. Mas sempre tem uma solução. Vai A gente sempre tem ter uma que buscar, solução. não pode ficar. E é gostoso demais. Eu acho muito comum, Renato, às vezes você está passando com um carro assim, na rua, aí você vê aqueles casais apaixonados, beijando, aquele abraço gostoso. A maioria das pessoas, todo mundo olha, porque fica assim, também apaixonado, querendo aquilo, porque é gostoso. Todo mundo já passou por isso e a gente quer continuar passando por E isso, faz né? parte. E as fases acontecem, né, Chia? Achei muito interessante esse bate-papo nosso aqui, porque tudo acontece, as fases vão chegando. Você falou assim, até de 2 anos, o desejo vai acabando. E é normal, os filhos entram, rotina entra, compromisso entra, mas tem que ter, pelo meu entendimento, que eu acho também, eu tenho a minha opinião, eu acho que tem que ter na agenda ali. Tem. Tem que ter o Mesmo dia do porque, casal e ponto final. E o resto, que se não posso falar que é. rapidamente aqui, para a gente concluir, a gente tem aí, nessa fase do namoro, o desejo espontâneo. O nome já fala, desejo espontâneo. Eu vou lá, eu quero encontrar, só de pensar naquele homem eu fico doida, é o cheiro dele que eu quero viver com ele eternamente, desejo espontâneo. Depois do relacionamento a longo prazo, aí a gente não está no desejo espontâneo mais, a gente está no desejo responsivo. Ou seja, a mulher, principalmente, né, no caso dela, que se enquadra aí, ela vai precisar de uma neutralidade sexual, onde ela vai ter ali uma conexão com essa intimidade sexual e vai receber estímulos e vai responder a esses estímulos. Ou seja, vai precisar ser trabalhado. Naturalmente não vai surgir mais. Outro assunto importante pra gente falar, tanto do lado Tá. masculino quanto do lado feminino. Você vai ter que voltar, já era. Mas então fica Pior aí. que você já aceitou o convite ao Já vivo aqui, aceitei. não vai ter jeito. A Shirley vai estar conosco no Semente de Positividade, vamos marcar,
tá? Tá. Isso aí, Shirley, no mais, foi um prazerão te receber aqui, tá? Foi muito bom o Muito bate-papo, ficou obrigada, leve, viu, eu que te querido? agradeço, tá bom? Tá Hoje, joia. nosso episódio especial aí, gente, falando desse assunto que por vezes fica um pouco de lado, mas não é necessário, não. Como eu disse, é essencial. Não é isso, Shirley? Isso mesmo, muito obrigada, tá? Eu que te agradeço. Gente, então foi esse mais um Sintonia Positiva, tá? Agradeço aí a audiência de vocês e compartilhe essa mensagem com quem você acha que precisa, com quem você ama. Continue nos seguindo aí no YouTube, Spotify, Instagram, tá bom? Fiquem todos em paz, que seja um excelente dia, noite, tarde, independente de quando você esteja nos assistindo. Até mais.